Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao 28. Romanos 8, dos versículos 1 ao 28. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Esse é o texto da pregação dessa manhã. Nós vamos orar, irmãos, pedindo ao Senhor que nos abençoe mais uma pregação. Ó Deus, nós mais uma vez clamamos a Ti. Nós lemos a Tua palavra, Senhor, e podemos já perceber a riqueza do Evangelho que o Senhor nos revela em Tua palavra, nos mostra em Tua palavra. E é por isso que nós clamamos ao Senhor que nos abençoe, que sejamos fortalecidos, consolados e também exortados por Tua palavra pregada, Senhor. Que venhamos entender o compromisso, que venhamos dar glória ao Senhor, reconhecer o Espírito Santo como nosso Deus,
como aquele que é o nosso Consolador, como aquele que nos foi dado para a firmeza da igreja, para o fortalecimento do corpo de Cristo. Ajuda-nos a exaltar o Senhor da maneira devida, como o Senhor revelou. É o que nós pedimos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, eu vou ler o texto, na verdade, da Confissão Belga, artigo 11. E em seguida, o texto do Dia do Senhor 20, no nosso catecismo. A Confissão Belga, no artigo 11, diz assim: o Espírito Santo, eterno e verdadeiro Deus. Cremos e confessamos também que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde a eternidade. Ele não foi feito, nem criado, nem gerado. Pode-se afirmar apenas que ele procede de ambos. Ele é, pela ordem, a terceira pessoa da Trindade, de igual substância, majestade e glória com o Pai e o Filho. Verdadeiro e eterno Deus, conforme nos ensina as Sagradas Escrituras. O texto do Catecismo é do Dia do Senhor 20, que diz assim: pergunta 53. O que você crê sobre o Espírito Santo? Primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Segundo, creio que ele foi dado também a mim, para pela verdadeira fé me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. Amados irmãos, hoje iremos aprender justamente sobre o Espírito Santo. E saber e entender sobre o Espírito Santo é algo de suma importância para a igreja, tendo em vista que em nosso tempo, século 21, na verdade desde o início do século 20, há uma ênfase muito grande no Espírito Santo. Porém, essa ênfase, por vezes, tem demonstrado que não há compreensão verdadeira do Espírito Santo. Não há compreensão verdadeira. Então, por vezes, irmãos, há o pensamento acerca sobre o Espírito Santo, porém, um pensamento que foge às Escrituras, que não está de acordo com o que Deus diz nesse sentido, com o que o próprio Espírito Santo revela sobre ele. Quando nós lemos a Bíblia, estamos lendo um livro, um texto que foi revelado pelo Espírito Santo. Como nós aprendemos na segunda carta do apóstolo Pedro, os homens do passado, os santos do passado, os profetas, eles não falaram daquilo que eles pensavam. Eles não interpretaram ao seu próprio modo a Escritura, eles não disseram o que disseram, o que está registrado aqui não foi produzido pela vontade humana. Não saiu do coração humano, mas veio direto de Deus. Eles falaram cheios do Espírito Santo. E, portanto, o que disseram é a pura verdade. Quando olhamos então para a Escritura, temos que reconhecer que a Escritura é justamente aquilo que o Espírito Santo fala ao povo de Deus. E, portanto, nós não temos direito, irmãos, de compreender o Espírito Santo de outra forma. Nós sabemos que existem muitas heresias, muitos pensamentos errados sobre a terceira pessoa da Trindade. E há muitas pessoas que, embora digam, nós confessamos a Trindade, Deus é um Deus uno e trino, não é? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, quando pensam na pessoa do Espírito Santo, acabam imaginando o Espírito Santo, porque nós não o vemos, como sendo apenas uma força, um poder ativo, e não como um ser pessoal. Exatamente, pelo poder dele. É isso mesmo. Então percebam, irmãos. Amém. Deus abençoe, viu? Nós observamos pela palavra de Deus, irmãos, que o Espírito Santo, ele não pode ser visto, então, como algo impessoal. E esse é o problema hoje, não é? Por mais que se fale em Espírito Santo como uma pessoa, muitas vezes as pessoas o tratam apenas como um poder. Toda vez que se fala no Espírito Santo, só se pensa, por exemplo, hoje em milagres, em curas milagrosas, em prosperidade, não é? Em manifestações externas espirituais. E é só isso que as pessoas visualizam. No período da Reforma Protestante, os reformadores também combateram grupos anabatistas e grupos revolucionários, não é, de cristãos que não aceitavam as doutrinas antigas da igreja, ou que a Bíblia ensina sobre Deus, sobre o Espírito Santo, e acabavam muitas vezes dizendo que estavam cheios do Espírito Santo, e por estarem cheios do Espírito Santo, eles faziam coisas absurdas. Havia aqueles que diziam que Deus não usa homens para pregar a palavra, que você não precisa da pregação lógica, da pregação consciente na igreja, mas que na hora, não é, de maneira a ser algo imediato, o Espírito Santo vem, e então, quando as pessoas sentem o poder do Espírito Santo, então elas testemunham. Havia esse pensamento em algumas comunidades. Tudo isso só demonstra que desde aquele período as pessoas não entendiam o Espírito Santo como sendo Deus,
Todo-Poderoso como sendo a terceira pessoa da Trindade e, portanto, distorciam tudo acerca dele. E por conta disso, estavam sempre focados na manifestação do poder dele. Isso é, de fato, algo perigoso para a igreja. É por isso que em nossa confissão e também no nosso catecismo, nós afirmamos que nós confessamos, não é? Nós cremos e confessamos também que o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho desde a eternidade, que ele não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede de ambos. E na ordem, ele é a terceira pessoa da Trindade, de igual substância, majestade e glória do Pai e do Filho, verdadeiro e eterno Deus, como nos ensinam as Sagradas Escrituras. Temos que olhar para ele como nosso Deus, não é? Ele é aquele que é semelhante a Cristo, como Cristo falou, eu vou enviar um outro Consolador, ou seja, alguém como eu, para estar com vocês para sempre. Ele é Deus, não é? E como Deus, ele é uma pessoa. E sendo pessoa, ele tem vontade. Nós percebemos a ação dele na igreja, desde o começo da igreja cristã, em Atos dos Apóstolos, a ação dele enchendo os crentes, fortalecendo a igreja, impedindo, demonstrando a sua providência, para que todos pudessem perceber que ele estava agindo na igreja. Até mesmo aqueles que foram ordenados ao santo ministério no passado, eles eram ordenados por ordem do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Ele falava com eles, ele estava testemunhando para a igreja primitiva que ele é Deus. E isso tem que ser algo muito claro para nós hoje, irmãos, porque é assim a tentação moderna de olharmos para ele como um ser impessoal. Isso é um mal terrível hoje. E é em nome do Espírito Santo que as pessoas fazem coisas terríveis. Na verdade, as pessoas que hoje mais falam no Espírito Santo são aquelas que mais blasfemam contra o seu nome. São aquelas que mais desrespeitam quem o Espírito Santo é. Elas olham para aquilo que é externo, olham para manifestações de poder e então colocam aí a sua ênfase e esquecem daquilo que é de mais precioso, revelado pelo próprio Espírito para a igreja. O texto que nós lemos de Romanos, irmãos, Romanos capítulo 8, nos mostra justamente isso. Nós temos a ação, não é, do Espírito Santo que aplica a obra de Cristo na vida da igreja. O que o Espírito Santo faz então? Ele pega justamente todos os méritos de Cristo e ele aplica na igreja. De maneira que nós só podemos ter a fé que temos, só podemos nos reunir como igreja, só podemos nos entender como membros de Cristo pelo poder do Espírito Santo. É pelo poder dele que nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor. É como olhar para Atos capítulo 7, quando Estevão estava sendo apedrejado, estava sendo morto por causa de sua fé. Ele, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu ali a manifestação de Deus. Ele olhou para o céu e viu Deus em seu trono e Jesus Cristo em pé à direita de Deus. É por isso que nós confessamos isso no credo apostólico, no credo niceno. É por isso que nós afirmamos isso como artigo de fé. Estevão, cheio do Espírito Santo, não é? É que olhou para o céu e diante dos seus opositores que estavam o matando, ele pôde glorificar a Deus vendo essa imagem maravilhosa, tendo essa visão incrível, maravilhosa e completamente, sabe, que demonstrou ali em Atos o testemunho do poder do Espírito Santo na vida de alguém. Porque cheio do Espírito Santo, ele falou contra uma multidão, contra magistrados. Ele pregou o Evangelho e os homens enfurecidos, eles rangeram os dentes, porque as verdades que o jovem diácono Estevão estava pregando os confrontou. Não é? De fato, eles foram confrontados pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, na pregação de Estevão. Então perceba, irmãos, a obra do Espírito Santo, que demonstra quem ele é, que demonstra o que ele faz na igreja, de maneira muito clara, não é? Deve ser enfatizada. Toda vez que nós observamos na palavra de Deus sobre o Espírito Santo, é isso que nós vemos aqui em Romanos 8. Nós temos o entendimento de maneira muito clara que, veja, nós somos cheios do Espírito Santo como igreja, e é justamente por esse Espírito que habita em nós como igreja, não é? Que a lei de Deus se cumpriu em nós. O texto de Romanos 8 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqueles que têm o Espírito de Cristo, eles procuram andar como Cristo. Por que a igreja cristã dá ênfase a Cristo? Por causa do Espírito Santo. Esse é o ponto. Então, quando as pessoas elas
elas separam isso e elas começam a dar ênfase ao Espírito Santo e à manifestação de poder do passado que ele operava fazendo milagres, não é? Operando milagres e dons extraordinários. Essas pessoas estão desvirtualizando, estão desviando o foco da verdade e daquilo que o próprio Espírito Santo dá ênfase. Ele foi enviado como consolador pelo próprio Cristo para testemunhar de Cristo. E é isso que o próprio Jesus ensina de maneira muito clara no Evangelho de João. Então perceba que a ênfase no poder, no milagre, é simplesmente um desprezo do Espírito Santo. Assim como no passado, pessoas hoje estão dizendo que tem novas revelações, que o Espírito Santo está falando agora no meu ouvido, rejeitando a palavra do Espírito, a espada do Espírito. O que o Espírito Santo de Deus fala está registrado aqui. E isso foi dado por Ele. Isso é inspiração dele, não nossa. Se queremos ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, precisamos da palavra registrada. É simplesmente isso. Quando nós damos ênfase então, quando as pessoas dão ênfase então a revelações modernas, a revelações atuais, além da palavra, além das Escrituras, elas não estão glorificando o Espírito Santo. Eles podem gritar, eles podem dizer aos berros, aqui nós valorizamos o Espírito Santo, aqui nós amamos o Espírito Santo, nós buscamos o Espírito Santo. Mas a prova de que alguém é cheio do Espírito Santo é que tal pessoa testemunha sobre Cristo. O que Cristo falou para os seus discípulos? Ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram. E então no dia de Pentecostes, o Espírito veio sobre eles. Porque o próprio capítulo 1 e versículo 8 de Atos, de maneira muito clara, Cristo diz aos seus discípulos antes de subir aos céus, vocês vão receber a virtude do Espírito, o poder. O Espírito vai descer sobre vocês e então vocês serão minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês testemunharão de mim. Aqui, em qualquer parte do mundo. Vocês falarão sobre Cristo pelo poder do Espírito Santo. A ênfase na vida cristã é Cristo, por causa do Espírito Santo. Então, falar em nome de Cristo, buscar ao Senhor Jesus Cristo e exaltá-lo é uma bênção, é um poder dado pelo Espírito Santo. É simplesmente isso. Eu não poderia nem mesmo reconhecer o senhorio de Cristo na minha vida, senão por obra do Espírito Santo. Se eu estou vivo para Deus, se eu estou vivo espiritualmente para responder com fé, é pela nova vida conferida a nós pelo Espírito Santo. Em João capítulo 3, verso 8, o Espírito sopra aonde quer, ninguém sabe de onde vem, ou no caso se referindo ao vento, mas falam sobre o Espírito, onde ele, ou de onde vai, ou para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo, é nascido do Espírito. É Ele, nesse sentido, então, quem nos dá uma nova vida. Só pode compreender o reino, compreender o que fazemos na igreja por obra do Espírito. E isso que nós fazemos aqui, suas orações, sua busca por Deus, por Cristo, só é possível e só tem sentido pela obra do Espírito Santo. Ninguém que não tem o Espírito em sua vida pode entender a obra de Deus. Ninguém. Por mais que seja tão claro que aquilo é de Deus, porque os homens não podem fazer isso, você apenas tem essa noção, mas você não pode crer naquilo e confiar de todo o seu coração. Você não pode ver o reino senão por obra do Espírito Santo, senão por um novo nascimento. E é justamente a ênfase que a Escritura dá para nós, irmãos, sobre o Espírito Santo. Por isso que Paulo diz em Romanos 8, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal que não tem o Espírito de Cristo, esse tal que não tem o próprio Deus habitando em si, ele não vai andar segundo o Espírito, mas ele vai andar segundo a carne. Ele vai andar segundo a sua própria vontade. Ele vai fazer o que apraz o seu próprio coração. Mas quando nós temos o Espírito em nossa vida, e somos por isso unidos a Cristo, é a vida de Cristo, que é o Espírito, está em nós. E é justamente isso que nos leva à consciência, ao arrependimento, à compreensão de que nós precisamos obedecer ao Evangelho. Tudo isso, de fato, é obra do Espírito Santo. Nas comunidades atuais, no cristianismo moderno, as pessoas dizem, não, nós precisamos do poder do Espírito. Você pode sentir o Espírito aí? E as pessoas ficam buscando sensações na igreja. Sensações. Veja, eu sei que o Espírito está falando. Por quê? Porque eu sinto.
O pastor está pregando, ou um texto foi lido, e eu sinto um arrepio muito grande. Eu sinto uma emoção muito grande. E as pessoas dizem que isso é o Espírito Santo. E colocam o seu coração nisso. Elas choram emocionadas por alguma música, por algum acontecimento, por algum problema em suas vidas, estão constrangidas de alguma maneira pela palavra, e o chorar e o se emocionar é simplesmente colocado como sendo algo do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo ele não nos impacte com a palavra, com a pregação. Nós podemos ser impactados nesse sentido pela pregação e ficarmos emocionados, é natural, estamos vivos. Porém, as sensações não são prova da manifestação dele. Isso não pode ser a nossa ênfase de forma alguma. Quando nós pensamos assim, quando as pessoas pensam assim, irmãos, elas infelizmente estão dizendo, não é com sua própria vida, que elas não conhecem o Espírito Santo. E se alguém não conhece o Espírito Santo, não pode entender a sua obra, não pode entender quem ele é, não é? Pode ser, e o que é triste, que tal pessoa não tem o Espírito em sua vida. Porque o homem natural, como Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não pode compreender isso. Ele não entende. Ele pode compreender a lógica, a história, né? Ele pode entender o raciocínio, mas aquilo que é tão intrínseco, aquilo que é a revelação de Deus para os seus filhos, somente aqueles que são filhos entendem. Eles se apegam à verdade porque eles são constrangidos pelo próprio Deus. Na Confissão de Fé de Westminster, anteriormente esse capítulo 34 não tinha na confissão, ok? Então é um pouco mais moderno, mas eles resolveram abordar depois sobre o Espírito Santo, não é? Ele diz bem assim, artigo 1, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho, da mesma substância, igual em poder e glória, e deve-se crer nele, amá-lo, obedecê-lo e adorá-lo juntamente com o Pai e ao Filho, por todos os séculos. É por esse pensamento que o culto que nós prestamos, ele é um culto trinitário. Certo? Nós adoramos a Deus, não é? Em Jesus Cristo, como membros dele, pelo poder do Espírito. Todo o culto diz respeito a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É simplesmente isso, não é? O que fazemos, o que entendemos, tem a ação da Trindade. A nossa própria salvação é assim, não é? Por isso afirmar, como artigo de fé, que o Espírito Santo é esse que de fato é o doador da vida, é aquele que nos regenera, que pelo seu poder nos leva a Cristo, a fé verdadeira. Em Romanos 8 nós aprendemos ainda, irmãos, que Deus, ao nos dar o seu Espírito, não é? Esse Espírito Santo que nos foi outorgado, é o que testifica com o nosso espírito, isto é, com a nossa própria alma, que nós somos filhos de Deus. É simplesmente isso. A pergunta feita pelos moravianos a John Wesley: você tem um testemunho dentro de si? O Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus? Quando você lê as Escrituras, quando você vê a igreja, quando você observa a pregação da palavra, você se sente comprometido com isso? Você entende pela palavra que você faz parte disso? Que isso que está sendo pregado e ensinado não é uma coisa aberta, genérica, mas é para você? Que o que Deus diz, o que Ele prometeu, é para a sua vida? Pois é, essa é a ação do Espírito. As mesmas pessoas diferentes, no mesmo culto, podem ouvir a mesma pregação, a mesma leitura bíblica. Mas tais pessoas, elas só vão entender aquilo como para si. De verdade, de todo o coração. A sua mente, ela vai compreender, ela vai de fato entender isso e crer e confiar se verdadeiramente o Espírito Santo estiver sobre a vida dela, testificando quem ela é. Do contrário, ela vai ouvir, ela vai entender a lógica, vai entender o raciocínio, a história, não é? Vai entender a aplicação, não é, dos textos, mas jamais vai entender que aquilo é para ela, pessoalmente falando. Eu me sinto comprometido completamente com essa verdade, porque eu sei que isso é para mim. Quando a pregação está sendo feita, quando o texto da palavra de Deus é lido, eu sei que é para mim. Quando a lei de Deus é lida, irmãos,
eu sei que Deus está falando comigo. Quando os mandamentos são lidos, eu não fico olhando para os mandamentos, ouvindo os mandamentos, e eu os trato como sendo algo apenas exemplar, algo que deve ser aplicado a alguém. Eu não fico pensando, olha, Deus deve estar cobrando alguém aqui no culto. Não, eu me sinto constrangido e eu sei que Deus está falando comigo. E é por isso que eu sou constrangido. Porque eu sei que Ele está falando comigo. Essa é a questão aqui. Não é? Deus está falando com cada um dos membros do corpo de Cristo. Então todos nós temos que estar atentos à voz do Senhor, compreendendo que Ele está testificando cada vez mais em nosso coração que nós somos filhos dEle. Porque do contrário, tudo que ouvimos jamais terá aplicação verdadeira em nossas vidas. Talvez a manifestação, não é? E talvez, na verdade, a manifestação e talvez a prova de que alguém não tem o Espírito de Cristo é ouvir a palavra e rejeitar em seu coração. Ela pode muito bem aceitar a lógica da palavra, mas ela rejeita em sua própria vida quando ela não obedece. Percebe? Não, eu creio no Espírito Santo, pastor. Eu, de fato, confesso isso como verdade. Eu sou um filho de Deus. Pois é. Se o Espírito de Cristo está em você, o Evangelho que você ouve, todo domingo e todos os dias nas suas leituras, nas suas devocionais, nas suas orações e leituras bíblicas, é algo para você que você vai ouvir e em seguida vai praticar. A fé que você tem, dada pelo Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, será manifestada, será visível. Aquilo que é invisível, aquilo que é abstrato, que você não pode tocar, a revelação de Deus para você vai ser manifesta na sua própria vida para que todos vejam, porque você tem o Espírito de Cristo na sua vida. Porque o Espírito Santo testifica com você que você é filho de Deus e, portanto, você obedece ao seu Pai. A rebeldia contra Deus pode ser uma prova de maneira muito clara de que tal pessoa não tem o Espírito em sua própria vida. O Espírito Santo, como é revelado em Romanos 8, está com a igreja. Ele opera na igreja. A sua obra na igreja é uma obra de separação, de santificação. A promessa feita em Ezequiel 36, o que nós lemos também em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, diz respeito a que nós recebemos o Espírito Santo da promessa e que nós fomos selados com esse Espírito Santo. Que Deus nos daria um novo coração, uma nova maneira de pensar. Deus nos daria anseios novos pelo Espírito. O desejo de buscar a Cristo, a vontade e o compromisso de querer saber mais sobre Cristo, o desejo que eu tenho de buscar a Deus em Sua palavra, em oração, de cultuá-lo, tudo isso vem do Espírito Santo sobre nossas vidas. É o novo coração prometido por Deus que já nos foi dado. É incompatível alguém dizer, eu sou um cristão, eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu sou um filho de Deus e não há um anseio. Não é? Não há um desejo na minha própria alma de agradar a Deus, de fazer a sua vontade. Eu falho. Eu peco. Não é? E por vezes nas minhas crises, embora tenha o Espírito Santo em minha vida, eu vou ficar pendendo para o mal, para a carne, mas eu não vou ser entregue a isso. Por quê? Porque eu não estou sozinho, o Espírito Santo está em mim. E por esse Espírito que habita em mim, eu vou andar no Espírito. Eu vou procurar fazer a vontade de Deus. E é por isso que um cristão se arrepende. Então a obra do Espírito de Deus, não é, em nossas vidas é dizer assim, Deus está conosco, Deus está em nós, Ele está aqui presente, vivo, atual, e Ele opera. A vida dEle está em nós de maneira muito clara. E é por isso que nós nos arrependemos. É por isso que o arrependimento é algo diário, porque Ele está nos constrangendo sempre pela palavra, pela verdade. É Ele quem está nos convencendo do pecado do juízo todos os dias, pela pregação. Na vida cristã. É Ele. Nós somos santificados de uma vez por todas, mas estamos em nossa própria vida sendo santificados. Irmão, se você hoje pensa melhor do que ontem, se você hoje está conseguindo vencer certos pecados em sua vida, se você hoje deu um passo a mais em direção a Cristo,
se você hoje sente o desejo, a necessidade de imitar a Cristo, se você compreende que você foi eleito desde a eternidade para ser como Cristo, e você quer perseguir isso no seu coração, e quando você não consegue manifestar isso fisicamente, externamente em sua própria vida, você se sente mal, você se sente triste, você sente angústia por causa disso, você se sente alguém falho, impuro, que está nesse sentido entristecendo o Espírito de Deus, porque é isso que a Bíblia ensina. Isso é prova no seu próprio coração de que Ele está operando em você. De que Ele está mostrando que você é fraco e que você precisa ser santificado dia após dia. Porque isso é uma necessidade de você se acertar com Deus todos os dias. E porque agora você crê, você confessa que Ele de fato já te santificou, você vai procurar andar no Espírito. Andar em uma vida de santidade. Isso que é tão precioso, irmãos, é o que é tão desprezado hoje. As pessoas querem ver um aleijado se levantando. E isso não é glorioso? É. É glorioso, sim. E eu sei que foi algo fantástico para aquelas pessoas do passado verem pessoas que foram aleijadas a vida toda e cegas simplesmente serem curadas. Foi um testemunho maravilhoso, mas o único objetivo era exaltar a pessoa de Cristo, era demonstrar o poder de Deus ali, e só. Era por meio de sinais mostrar que a igreja é de Deus, que aquele é o povo de Deus, que nós somos o povo de Deus. Uma vez que isso foi realizado, a obra principal que nós percebemos hoje do Espírito Santo pela palavra é a nossa santificação. É a nossa santificação. Então, para aqueles que amam o dizer que tem dons do Espírito Santo, não é? Que são os verdadeiros heróis nesse sentido de hoje. Nós temos poder. As ilusões de certos líderes, não é? Que procuram realizar cultos onde multidões participam e o que eles querem é ser atingido por um paletó e caírem, não é? É receber unções diferenciadas, diversas, não é? Unção de riso, unção de um monte de coisa. Você recebe manifestações, as pessoas abraçam isso, elas lotam cultos por isso, mas se você chama essas mesmas pessoas e diz bem assim: vocês querem ver hoje a manifestação do Espírito Santo de Deus? Vocês querem ver hoje o Espírito Santo de Deus agir? Vocês querem ver milagres? Todos eles vão dizer: nós queremos. E olha, o milagre que será demonstrado aqui é muito superior, é muito mais poderoso do que as multidões caindo pelo assopro de um pastor. É mesmo? Isso é maravilhoso. Vamos encher a igreja então. Vamos chamar as pessoas, vamos convidar as pessoas, vamos entregar panfletos, vamos evangelizar, porque ali haverá uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Nós queremos ver isso. E de repente as pessoas chegarem e o que o pastor tiver a dizer é: sejam santos, porque o vosso Deus é santo. Separem-se do mundo. Obedeçam ao Evangelho. E as pessoas vão ficar esperando bem assim: sim, mas cadê a manifestação do Espírito Santo? É justamente essa. Esse é o poder do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito que é santo nos santifica. Esse é o poder dele. Essa é a obra principal dele, na igreja. Se não há isso, então, se não há ênfase na santidade, se alguma comunidade, algum cristão não enfatiza a santidade em sua própria vida, está negando com a sua vida o Espírito Santo e sua obra. Simplesmente isso. E é isso que nós aprendemos no Evangelho. É isso que nós vemos aqui em Romanos 8. Santificação para sermos como Cristo. É por esse poder maravilhoso do Espírito Santo que nós fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, irmãos. É por esse poder do Espírito Santo que nós temos fé, convicção, certeza, nós podemos confiar de maneira clara que tudo aquilo que Deus prometeu irá se cumprir em nossas vidas, que Ele vem. É por obra do Espírito Santo. Paulo diz de maneira muito clara, inspirado por esse mesmo Espírito, que nós que temos as primícias do Espírito, ou seja, nós como igreja, temos os primeiros frutos do Espírito. Nós somos ainda hoje a prova viva
de que Deus restaurará todas as coisas. De maneira que quando o Espírito Santo está de fato, isso é demonstrado na sua própria vida. Quando você está manifestando o fruto do Espírito em sua própria vida, não é? O Espírito Santo está demonstrando para o mundo, para a igreja, para o testemunho, não é? Que você é uma nova criatura e que o que você está vivendo, não é? É de fato uma amostra do que será novo céu e nova terra. Quando você luta contra o pecado, quando você busca a santidade, quando você clama e chora e geme e busca a Deus para não pecar, para lutar contra os seus impulsos carnais, não é? E você prevalece sobre isso, o que está sendo demonstrado aí? Que você é bom? Que você é forte? Não. Está demonstrado que o Espírito Santo, pelo seu poder, está mostrando à igreja, está mostrando ao mundo como será a nova vida. A nova vida, que só tem essa pequena amostra hoje, será uma vida plena de santidade. Que lá no novo céu e nova terra, vocês nunca mais pecarão. Hoje é um esforço danado, né? É um esforço terrível. Nós sabendo da soberania e providência de Deus e somos instruídos e exortados a buscarmos ao Senhor, a ativamente buscarmos santidade. Mas naquele grande dia, nós seremos completamente revestidos dessa santidade. Completamente em nossa própria carne. E nunca mais pecaremos. Veja o que o Espírito Santo faz e o que ele promete em nossas vidas. Toda vez que você, como um cristão, luta contra o pecado, porque essa deve ser a sua vida, a vida de santidade. A sua vocação é a santidade. Toda vez que você luta contra o pecado, luta contra aquilo que é errado, que é mal, você está demonstrando que a promessa é verdadeira. É isso que está acontecendo, não é? E é isso que tem que ser enfatizado na igreja. O Espírito Santo na igreja, operando na igreja, é aquele que está dizendo aos filhos de Deus, dia após dia: vocês são filhos de Deus agora. Deus não abandonou vocês. Ele está para sempre com vocês. Esse mesmo Deus, não é? Todo-Poderoso, providencia tudo o que é necessário para o bem de vocês. E esse Espírito Santo é esse selo, essa garantia eterna de que você chegará lá. Quer ver uma igreja cheia do Espírito Santo? Uma igreja que é convicta na vinda de Cristo. Uma igreja que é de fato convicta em que Cristo vem e resgatará o seu povo. Uma igreja que sempre confia e continua caminhando de acordo com a palavra do Senhor, que caminha no Espírito, que anda no Espírito. Essa é a ênfase sobre o Espírito Santo de Deus em nossas vidas como igreja, irmãos. Ele é essa pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que nos leva à consciência de quem nós somos. A nossa identidade em Cristo é por causa dele, não é? Então isso deve ser enfatizado em nossas vidas. É mais do que tempo, então, de ao aprendermos sobre o Espírito Santo, sermos consolados com isso. Consolados. Santidade ao Senhor. Esse é o nosso caminho como igreja. Por isso nós podemos hoje, pela autoridade do próprio Deus, na palavra, dizer a qualquer um, dizer ao mundo, dizer à religiosidade moderna, ao pragmatismo, a tudo aquilo que enfatiza coisas que Deus não demonstrou, não expôs, dizer ao mundo, irmãos, que nós, como igreja, somos cheios do Espírito Santo. E que aqueles que mais falam do Espírito Santo, muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes demonstram algo completamente ao contrário. Que não são cheios do Espírito Santo. Não é? Eles são cheios de uma religiosidade e de um misticismo terrível. Pagão, muitas vezes. Não do Espírito Santo. Porque os mesmos que dizem que operaram, que pela oração e poder do Espírito oraram e pessoas foram levantadas de seus leitos, são aqueles que estão envolvidos em fofocas, em picuinhas, em problemas com pessoas e sabe, várias questões que só envergonham o Evangelho. Isso é a prova que você não está demonstrando que é cheio do Espírito Santo. A palavra nos ensina de maneira muito clara: enchei-vos do Espírito, não é? Efésios capítulo 5 nos ensina isso. Enchei-vos do Espírito.
Busquem isso de Deus. Quanto mais vocês buscam isso, serem cheios do Espírito Santo, isso é uma atitude da igreja, não é? Mais a vida de vocês vai sendo santificada. Vocês vão andar cada vez mais em direção a Cristo, buscando serem cheios do Espírito Santo, não é? Então, é isso que nós, como cristãos, confessamos sobre o nosso Deus Espírito Santo, nosso Senhor. Amém.